Todo mundo está acostumado com filmes de ação e filmes de guerra que mostram aqueles conflitos armados, né? Nego entrando no tanque, explodindo as coisas, soldado correndo para lá e para cá, guerra de trincheira. Tanto filmes mais antigos quanto filmes novos, como o próprio Mercenários, que, bom, é um filme muito popular e saiu recentemente. E a gente esquece, né? Muitas vezes que, com o passar do tempo, com a evolução tecnológica, não só os nossos hábitos de civis foram mudando, como a própria guerra foi mudando. E hoje em dia, ela ocorre não só no campo de batalha, como também ocorre no seu celular, que você está segurando provavelmente para ver esse vídeo, e no seu computador e em todo momento, né? E não sou eu que estou dizendo isso, são os próprios Estados Unidos que dizem isso em sua propaganda oficial. E a gente está aqui para discutir sobre a guerra e como ela muda. E como ela nos afeta e como nós participamos dela mesmo enquanto civis. Mesmo enquanto civis. Como cresceu aquela areca bambu, né? Impressionante. Incrível. Desculpa. Sempre é só para o pessoal saber se você sabe o nome. Que é, exato. Agora aprendi areca bambu, cara. Areca bambu. Tem vezes que a guerra é necessária ou não? Nunca. Depende. Tem... Nunca? Não, depende, não dá. Depende. Olha, Depende, você vê, depende. que é engraçado, as civilizações antigas, você tem os gregos e os romanos, eles compartilhavam do mesmo panteão, né, basicamente. Era parecido. Sim. Né? E aí você tinha nomes diferentes para deuses que o pessoal costuma falar que são os mesmos, né? O Marte e o Ares. Uhum. Mas quando você vai ver, eles Não tratam... são exatamente os mesmos, Sim, né? o Ares, ele era muito mais um deus de destruição para os gregos, mas o Marte, para os romanos, ele também era o deus da proteção. Olha aí. Porque para os romanos, a guerra não era uma catástrofe, né? Era um meio de expansão também, porque eles eram um império, eles claro. se expandiam. Então, para aquele povo, a guerra era um meio de subsistência, né? E hoje em dia, poxa, tem... E era um problema para eles, porque eles só conseguiam sobreviver com mais ampliando. Eles não foram construídos como um império que os Estados Unidos, por exemplo, não precisa ampliar para crescer. Ele pode, pelo menos não nessa guerra territorial. Aí era isso que eu queria falar. Mas os romanos não. Quando eles começaram a conquistar tudo e chegou, tipo assim, tá bom já, eles começaram a perder poder e a decair justamente por isso, porque eles não tinham mais como... os impostos eram muito altos e aí sem guerra eles começaram a perder... Mas mesmo porque eles exploravam até o talo os lugares, né? Tipo, tinha uma coisa boa de ser romano, né? Mas tinha também... O cara pagava menos imposto, tinha segurança, tinha não sei o quê. Então, tinha a moeda, né? Que você pegava o denário e andava a Europa inteira. A Europa inteira, um toda. pedacinho da Ásia se bobear. Moeda única. Era o euro. Era o euro, era quase o euro, exatamente. Mas mesmo na fase cristã do Império Romano, quer dizer, tinha essa... Isso é uma pergunta, ignorância minha. Tinha essa tendência de expansionismo territorial? Não faço ideia. Eu não sei. Como não? Não sei. Eu não sei no detalhe, assim, mas como o povo, pelo que eu até foi lendo aquele livro sobre o cristianismo desde o começo, né? Que falava justamente isso. Era importante para eles continuar conquistando. Quando eles pararam de conquistar, deu problema. Basicamente é isso. Eu não sei no detalhe o que é, porque hoje, eu não sou estudioso. O declínio e queda do Império Romano? Continua meio assim. Você fala, por exemplo, que os Estados Unidos não precisam se expandir, mas tem relatórios de política de Estado americano. Tem um que ficou muito famoso como o Kissinger Report, não é esse o nome, né? Inclusive é até bom censurar esse nome aí, quem estiver editando. Em que ele fala sobre como o crescimento populacional de nações subdesenvolvidas é uma ameaça aos Estados Unidos. E aí ele traça planos de despopulação que envolvem, por exemplo, usar think tanks para promover a terminação. E aí acontece aquela tragédia que aconteceu, né? Que promoveram a laqueadura de um monte de mulher africana, aquelas coisas que a gente conhece. Barbaridade. Então existe não tem uma guerra, por assim dizer. Eles não estão mandando tanques para cima dos caras, mas eles estão fazendo um tipo de ataque que, assim, tem um efeito na vida das pessoas que
também é bem complicado. Né? E o Putin não está reeditando essa coisa de guerra territorial, de conquista Da guerra tradicional. tradicional? Com essa história da Ucrânia, né? É sim e não, porque a guerra, não é que a guerra, ela deixou, pelo menos não entendo, não sou nenhum especialista, eu li metade de um livro sobre isso e é isso, né? Eles... É isso que é bom. Claro, já sabe tudo. E ele é o tamanho da cabeça. Absorve o dobro. Exatamente. Leu 2 livros. Ele não para de crescer. Um livro e meio. Problema. Não, um livro inteiro. É, Eu sou de humanas. Vai lá, segue. tem a parada da Ucrânia não foi só uma invasão territorial, teve uma guerra de propaganda também. Lembra Sim. Claro. Então, Porra, aliás, é muito mais, né? De propaganda e de informação e contra-informação. Exato. Você não sabe, até hoje você não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu acho que ninguém faz muita ideia, a não ser os profundamente envolvidos lá. Sim. Mas essa foi a diferença do século XX, né? O século XX foi o século da propaganda e é o século que todas as guerras foram feitas em cima de propaganda. Sim. Entendeu? E aí acontece esse fenômeno que é a propaganda entra, mas o conflito convencional também. É uma guerra que ela se torna híbrida, né? É daí o termo, né? Guerra híbrida. Exatamente. Caralho. Guerra híbrida. E ela não começou com essa invasão, né? Se você... Muitos teóricos diriam que ela começou faz tempo. Bom, a própria eleição do Zelensky... Isso, dizem que é um ataque dos próprios Estados Unidos, porque, por exemplo, você tem um país... e aí tem várias teses sobre como aquela região da Eurásia ali, a Rússia e aquela coisa que está em volta, tem alguns teóricos que chamam aquilo de Heartland, que é o coração da Terra, né? E você tendo o coração da Terra, você tem uma espécie de um controle sobre os territórios adjacentes que é muito maior do que o cara que está no litoral, que é uma posição estratégica, por exemplo, para comércio, e se você quiser sair e expandir, mas você está vulnerável também, né? Tendo um litoral muito grande. Então, os russos não têm esse problema. E aí dizem que aquilo ali é um território muito valioso, né? Que o poder terrestre é muito forte ali, da mesma forma que o poder marítimo é muito forte na Inglaterra. Exatamente, na Inglaterra e nós aqui que estamos na beira do Atlântico, né? Sim. Então... os Estados Unidos mesmo tem uma marinha. Exatamente. E eles falam que, se você precisa conquistar aquilo ali, você não vai... Não vai o Biden não vai ligar e falar, manda um míssil ali no Putin, você faz uma outra coisa. Você instiga uma revolta, especialmente por uma pauta tipo, meu vaga, democracia, liberdade, não sei o quê. Você instiga algumas revoltas em países da fronteira que geram abalos lá dentro e você instiga alguma coisa lá dentro ao mesmo tempo e de repente você começa a mover algumas unidades militares e aí você tem um rebuliço que acontece todo mais ou menos ao mesmo tempo. Sim. Ou seja... Essas primaveras, por exemplo, primavera árabe, etc., é mais ou menos isso, né? Quer dizer, não teve um início orgânico, né? Sim. Eu acho que de certa forma tem. Eu acho que eles se aproveitam de algo que está ali. Sim, que está lá e botam, exatamente. Eles leem o ambiente, vamos dizer assim. Está em estado de latência, talvez. E os caras botam uma faísca lá para coisa... Eu provavelmente estou falando besteira. O quanto disso é chupado da arte da guerra do Sun Tzu? Porque parece que esse é um dos livros que mais influenciou a cabeça dessa galera toda aí, né? Sim. Eles usam muito essas estratégias que estão lá. Né? O Sun Tzu mesmo, ele falava sobre como você tinha que estressar seu inimigo, fazer ele ficar preocupado. Porque nunca se irrite com seu inimigo, né? Exatamente. Deixa ele se irritar com você. Deixa ele achar que você é fraco. Exato. Tem várias coisas Tem várias táticas aí. A minha questão é que a primeira pergunta que a gente ainda não respondeu foi o seguinte: existe guerra justa? Eu acho que sim, cara, porque do que você falou, uma hora, por exemplo, se vem um cara me atacar, eu entro na guerra para me defender, certo? Tem um princípio, até a igreja tem o princípio da guerra justa, né? E aí tem várias coisas lá, você não pode, por exemplo, por uma questão política, iniciar um conflito. Não pode. Vamos colocar inocentes em risco por uma questão política. Agora, se é uma questão de defesa, aí é outra história. É mais ou menos como na pessoa física. Assim. Exatamente, é bem parecido. Mas aí como é que você não sabe? Aí é que tá, não é assim fácil.
Porque você tem uma política que está tão tensa que você sabe que aquilo ali vai te... Ainda mais agora, que a gente tem outros tipos de política, de propaganda, de não sei o quê. Onde fica esse limite? Fica mais blur, né? Mais, como é que se diz? Mais... Você foi misturado, difuso. Difuso. Foi alfabetizado em inglês, ele não... Não, eu Ele depois é que... bilíngue, Sério, sem sacanagem, depois que eu peguei Covid, eu não sei o que aconteceu, cara. Palavras... Você só fala Virei inglês. virei americano. Não, é que eu leio muita coisa desse assunto em inglês, por isso, né? É que guerra não é uma coisa só, né? Você fala guerra, tem guerrilha, tem guerra civil, tem vários tipos de guerra. Né? Onde é que, qual é o limite da guerra? Tem evoluções. Hoje em dia o termo guerra é aplicado para essa guerra cultural, né? Então, guerra de narrativas, é uma guerra, mas guerra para tudo que é lado, entendeu? Num ponto em que as próprias agências formais, militares, usam esses termos para as campanhas deles. Então, não, mas isso sempre foi, quer dizer, desde o século XX. Né? Vocês viram o vídeo do treinamento? Vi. Do treinamento. Do recrutamento. Podemos falar isso do recrutamento? Pode, tá, isso é aberto. Sim, depois coloca nos links, né? Sim. Então, um recrutamento Um vídeo de recrutamento do Departamento de Inteligência de Defesa. 4º Batalhão de Guerra Psicológica. Guerra Esse é o nome. psicológica, isso. Guerra Então, a guerra psicológica sempre foi utilizada em pequena escala, né? Sim. Tipo, a Guerra Fria foi em grande escala. Não, mas eu digo antes, eu tô falando assim, sim, lá atrás. Idade Média. Mas ela não foi sistematizada. O problema a diferença é a sistematização desse tipo de Não, de e coisa. outra também. Mas hoje a gente tem uma comunicação que você não tinha antes. Exato, não. Tipo, guerra antes o cara psicológica tinha na que Idade falar, Média. pô, o que será que o cara tá pensando do outro lado da colina lá? Será que... Agora a comunicação é imediata, o cara já manda um zap pro soldado lá que tá meio infiltrado, o cara já fala alguma coisa, já causa são vários pontos. problema. Acende a luzinha do celular e toma um tiro. A gente fica meio naquela de, cara, se você raciocinar um pouco... Ao mesmo tempo, naquele tempo era muito mais fácil ter uma falha de comunicação, conflito, e os negros começarem a brigar por coisas que, cara, na verdade não era pra gente estar brigando, a gente tá se matando aqui. Então, porque não tem às essa... vezes não é nem falha de comunicação, às vezes só o mensageiro precisa ser o filho da mãe. Exato, ou nem chegar. Ele quer. O cara deu tempo, ele fala, pô, não, manda lá uma carta dizendo que a gente não quer guerrear com vocês. O cara morre no meio do caminho de gripe. Pisa num parafuso. Pisa ele tem tétano e morre. Morre, cara. Ao mesmo tempo, hoje em dia, você tem um outro tipo de falha de comunicação que é deepfake. Da hipercomunicação. E você pode criar um deepfake e instigar um conflito por conta de um negócio que... E não adianta, né, cara? Sim. Porque a internet, mesmo que você... Isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa que eu já percebi e falei, cara, como que a gente vai sair dessa? Tem um negócio que é claramente falso e aí se espalha. Até o ponto do galera que quer criminalizar fake news, né? A coisa se espalha. E você desmente, e a maioria das pessoas desmente. Aquilo, 3 anos depois, ainda vai ter cara falando, mas você fulano de... A gente via isso com o Bolsonaro, por exemplo. Tem gente mas ele fez não sei o que... Cara, isso já foi mostrado de trás para frente, provado, comprovado, que não é... Não, o cara continua, e vice-versa também. Lula, em todos os aspectos, que você desde fala assim, a fofoca da Anitta até... Exato. Então, assim, isso é meio desesperador, porque o cara é meio isso. Eu soltei a bomba, não importa mais. E aí os caras usam isso, falam assim, eu vou mentir de propósito. Eu tô aqui quase falando o que os caras pensam sobre fake news, mas existe um ponto de verdade. Tanto o demônio sempre usa um pouco de verdade, né? E o ser humano, a gente é meio otário mesmo. Muitas vezes a gente se importa mais com a conveniência, com a vitória do que com a verdade. Exato. Isso é outra coisa que me incomoda muito em qualquer lado, é isso. É mentira, mas tudo bem, porque isso vai ser bom pro meu candidato. Isso eu li muito. Os caras falam, mas isso aí é fake news, já foi. Eu falo, não, mas deixa porque tá pegando. Deixa porque vai fazer efeito. Vai fazer efeito. O cara tá fazendo errado. Não, mas não vai criticar ele, porque senão é o outro lado. Cara, se não flopou, manda em frente. O outro lado e a gente quer a verdade, né? E isso acontece desde antes também. Eu lembro das eleições em Santos, quando eu tinha 13 anos, a última vez que eu fui petista na vida, com 13 anos, eu quis...
Eu gente fiz cria um campanha. filho pra isso. Ah, não vem não, que você que me... O senhor nunca foi petista? Agora é a hora da verdade. Thelma de Souza. Ratinho! Thelma de Souza. Então, a Souza era minha amiga, era outra coisa. Então. Eu nunca votei nela. Ah, bom, aí eu já não sei. Amiga. Sua amiga. Amiga. Eu tenho um amigo petista até hoje. Amigo? Mas a questão é que, mesmo lá... Não tem preconceito, tem até amigos. Mesmo lá eu lembro... É, por aí, né? Não tem Tem até amigo petista. Até amigos que são nada contra. nada contra. Mas mesmo ali, o que tinha dessas fake news e que vinham, principalmente do PT. Do PT, né? sim. Eles eram muito craques nisso, nessa coisa de jornalzinho, panfleto, blá blá blá, que a coisa se espalhava que nem os caras tinham a manha da guerrilha de informação. E olha que Guerrilha de engraçado. informação sem o menor pudor. Sem o- assim, sem- de- Cara, sabendo, continua. de detonar. Continua. A dona lá, a ETzinha lá, a tartaruga Touché, não foi lá nas Nações Unidas falar que tinham 120 milhões de pessoas passando fome? Passando Cara, fome. eles brincam com números, estão nem aí. O O Lula falou Fantástico isso. repete isso. O Lula falou isso, cara. O Lula falou isso numa entrevista há muito tempo. Lá a gente mente número, fala que tem 30 milhões de crianças passando fome. Os caras ficam impressionados. É isso, cara. Esse tipo de coisa eles vão fazer por resto da... Então, tá na isso porque tá é na um base, modus é o modus operandi. operandi, não vão mudar, Sempre entendeu? foi. A gente está lutando realmente... Aí é uma guerra totalmente assimétrica, porque Assimétrica. você pega o seguinte, a informação de mentira, ela está na mão de todos os meios de comunicação. Esse é o problema, quando o meio de comunicação E aí ele quer oficial, calar o vamos resto. dizer, que hoje eles são oficiais mesmo, sem aspas, né? Porque eles são do oficiais, governo. total. Mas os mainstream, que todo mundo meio que... Pô, tem uma chancela de 200 anos. A Folha de São Paulo tem 100 anos, o Estadão tem 150, sei lá. Sim. Mas enfim, são jornais tradicionais. E aí o cara, mas tá ali, o cara não ia mentir assim, né? O cara não ia falar um negócio Então, esses caras têm um pra maioria das pessoas salvo-conduto para... Exato. Não tem Sendo mais. que sempre mentiram, né? Não, Exato. diminuiu muito. mas tem muita gente, cara. Não, aí, o problema que tem hoje é que você está barrando, né? Eles perceberam isso na eleição do Trump, né? A eleição do Trump, foi o sinal vermelho ali, fala, cara, ferrou. A gente não pode deixar a internet do jeito que tá. A gente precisa lançar uma narrativa aí para quebrar essa... E aí eles montaram a tal da fake news. O Morgan tem um Guten Morgan, que ele fala bem disso. Fala assim, cara, os caras... No ano que o Trump foi eleito, eles colocaram lá no... A palavra fake news. Não, é pós-verdade. Pós-verdade. Foi a primeira vez que essa palavra tinha aparecido e colocou como se fosse a palavra mais importante do ano. Sim. E aí, a partir do ano seguinte, foi a questão da fake news. Aí começou. Que o Trump conseguiu, por algum tempo, dar uma revirada quando ele falou que a CNN era fake news. Mas veja que aliás, foi a primeira vez que alguém usou em público fake news. Mais ou menos. Não, dizem, já tinha. Não, mas ele estavam tentando colar, começando a colar isso. Mas olha que engraçado, essa movimentação, vocês verem, você tem ali um establishment democrata, né, que tem um modus operandi esquisitíssimo, né, que os caras mentem, espalham umas paradas, mete coisa lá no país, lá no Oriente Médio para causar... O democrata é o PT que sabe fazer direito. Porque o PT, além de tudo, mas o PT... É o PSDB. Não, mas o PSDB também, eles são muito incompetentes, porque eles são meio burros mesmo, não sabem fazer as coisas. Eu digo assim, mesmo quando eles querem acertar na administração pública, eles erram. Lá os caras são profissa, né? Tipo, democratas sabem o que está fazendo. Mesmo quando faz merda é porque eles sabem... calculada. Não ali tá aparecendo agora, não. Né? Se bem que, cara, né? Não, nos Estados Unidos. Não. É que, cara, cada geração, as gerações, o mais assustador é isso, porque essas gerações mais burras que estão surgindo, elas vão ficar cada vez mais perigosas. Isso não é nenhuma ilação. Tem números mostrando que só fazer a primeira vez, a geração mais recente, é a primeira vez em que o QI dos filhos é menor que o dos pais. Então, vai Caramba. assim para baixo. Você estava falando mas voltando, eles têm esse modus operandi de meter uma mentira lá não sei aonde para causar uma revolta e fazer não sei o quê. Imagina que os caras estão fazendo isso já há um tempo, né? E não só os democratas, né? Você vê um dos Bush, né? O cara manteve... E aí você vê... É o establishment. É o poder, essas facções do establishment americano, né? Que não é como se fosse o establishment. Tem uma brigaiada ali, né? Tem brigas internas. Os caras fazem isso e, de repente, na eleição do Trump, o que acontece?
vem uma corrente de maluco na internet espalhando informações, causando pequenas revoltas e virando o jogo. E os caras falam, precisamos fazer alguma coisa. Não, vocês estão usando as nossas armas. Quem faz isso é a gente. Sim. E é engraçado que eles inventaram depois aquela narrativa de que não, o Trump ganhou a eleição em conluio com a Rússia e não sei o que. Fizeram aquela história toda. Mas que deixa claro aqui, porque nem todo ainda tem gente assim, gente que até hoje, informada que acha que esse negócio, isso foi mais do que desmentido. A própria CIA, o cara que era responsável por essa investigação e tal, fez uma lambança enorme. Não teve conluio com a Rússia, porque até hoje você ouve, tipo, tá no Uber, o cara fala, não, porque lá teve um negócio da Rússia e tal. Não teve, isso já tá comprovado. Não é uma coisa assim, não comprovaram que não teve. Tipo, comprovaram que não tinha, essa história, essa linha de investigação não tinha evidência. Não existiu. Não tinha evidência. Mas dá pra entender por que eles pensaram isso. É aquele negócio do acuse-os do que você faz. Porque o cara, imagina que eles estão fazendo isso a vida inteira. De repente surge um cara fazendo o que eles fazem com os outros contra eles. E esse cara, ele é um pouquinho mais amigável ao Putin do que os democratas eram, ele consegue ter diálogo lá com a Coreia do Norte, é um cara bem entrosado com essa gente, fala, se ele é bem entrosado com esses caras, ele tá fazendo isso, obviamente. Logo. Né? Sim. Mas isso foi o gabinete do ódio aqui no Brasil, foi exatamente isso. Os caras sempre tiveram esses núcleos, lembra que eram os blogs sujos do PT? Os caras eram pagos com dinheiro público pra falar mal, e era combinado, assim, Sim, tinha o lance... Não, tinha reunião aberta. Reunião de... não tô falando também... Não, tá lá, tem foto, tem vídeo. Eles se orgulhavam até disso, nós fizemos um movimento aqui, não sei o quê. Aí quando, organicamente, claro, provavelmente tem um outro organizado fazendo alguma coisa, não duvido, mas... Era muito, mas não tinha, pelo menos até onde eu sei... Nenhum deles recebia dinheiro do governo, né? Pelo menos que a gente sabe. Até onde a gente sabe. Você não recebia? Não, nada? Não, finge que a gente não recebe. Não, mas então, aí o cara fala, se tem alguém defendendo esses caras... Porque o que aconteceu? O bolsonarismo no Brasil foi uma defesa, na verdade foi um antipetismo, e aí a galera mais conservadora falou assim, tem um caminho aí que pelo menos não é aquilo ali. Né? Ninguém é... no fundo, tirando aqueles 20%, que é apaixonados pelo Bolsonaro, muita gente defendia o Bolsonaro, eu mesmo, não era uma paixão pelo cara, falando, ele é o cara mais genial do mundo, é o cara mais legal. Aliás, ser apaixonado por político, pelo amor de Deus. Mas independente... Demonstra que seu caráter tá fora do lugar. E a sua vida tá uma porcaria. Sua vida tá uma merda. Mas a questão toda é assim... Como era uma coisa muito orgânica, a gente vê pelas ruas, né, os caras não conseguem, como é que se diz? Olha aí, engajar as pessoas, ou seja, existia um movimento realmente orgânico ali. Sim. E para quem tá vendo do outro lado, falou assim, isso aí é orgânico, porra nenhuma, isso aí tem um cara por trás, tem dinheiro, no caso deles tem nunca não sei... foi. Porque eles sempre falaram exatamente, talvez tenha um outro ideológico ali, mas a maioria deles, eu não vou citar nomes para não tomar processo, mas tem uns 3 ou 4 nomes que a gente sabe que recebiam mesmo no PT. Ou que você até foi trabalhar com vocês lá. Sim, tem gente que morreu. E olha que curioso que é eu quero dizer, a gente tem provas materiais. Aí. Essa situação toda é mais um exemplo de como funciona a guerra psicológica. Porque você vê o encontro de informações vindo de todo lado, tentando levar a população para um lado, e voltando para os teóricos, né? Esses teóricos mais modernos da guerra, eles têm o que eles chamam de... Esqueci o nome da porra, mas é um círculo, são vários círculos concêntricos, né? No centro, você tem as lideranças políticas, né? Aí, depois das lideranças políticas, você tem as elites financeiras, aí você tem as forças de segurança. Eu sei que no final do círculo, a parte exterior, são as forças armadas mesmo, né? Aí, se você lança um ataque contra as forças armadas, ele fica isolado ali. Ele pega só nas forças armadas. E quanto mais no centro dos círculos tiver o seu ataque, mais devastador ele é. Então, se você lança um ataque direto na liderança, explode a liderança. Né? E o que acontece? Na guerra não convencional, na guerra híbrida, você tem uma outra relação, né? Que você tem a população do lado de fora, aí você tem a mídia nacional, internacional e tal, com as lideranças no centro. E a população
né? Então você tem, por exemplo, a mídia consegue afetar a população, mas não consegue manipular as forças de segurança. Ou então consegue as elites, e aí manipulando as elites você consegue chegar no poder. A população é vista, dentro da teoria, como uma força que você consegue manipular, driblar todas as outras instituições e forças de defesa e acertar direto na liderança. Sim. Então, quando, especialmente... Ela é uma espécie de fio terra que chega lá no... Exata, que chega direto. Fio terra. Então você tá, por exemplo, a população ela não é tão protegida assim, né? Do mesmo jeito que o cara que está na linha de frente não é, né? Então, só que ela tem um poder muito mais devastador do que o cara que tem ali também na linha de frente. E aí a gente vê um arranca-rabo desgraçado pelas nossas consciências. Corações e mentes. Exatamente. Então, e como saber, como se proteger disso? Porque nós provavelmente somos manipulados, ou pelo menos tem uma tentativa grande disso o tempo todo. Sim. Certo? Não sei quais são os agentes disso. Se for a grande mídia, a gente está vacinado. Muita gente está vacinada. Tanto é que hoje, entre as instituições menos confiáveis no mundo, nos Estados Unidos, o negócio é devastador. Tal a imprensa. Mas existem outros agentes, imagino, que não seja só a grande imprensa ou os usual suspects, falando em inglês de novo. Os suspeitos... Escolham os suspeitos usuais. Os usuários. Tem uma pergunta muito simples, né? Você está me manipulando? Não, você? Se os caras conseguem comprar um conglomerado de mídia enorme, por que eles não conseguiriam comprar o blog do Joãozinho? Não, quem tem dinheiro. Então, mas algumas pessoas não aceitam, por exemplo. Algumas não aceitam, mas algumas... vai morrer de inanição. A questão é o quanto você vai trair a sua consciência. Sim, não. Por isso. Né? E como é que não trai, né, cara? Exatamente. Mas assim, se você pensar bem, assim, lógico, nos últimos 3 séculos houve o homem ontologicamente está decaindo, né? Tem até um livro daquele Conrad Lorenz, que fala a demolição do homem, o cara da etologia, que ele mostra que no nosso DNA está ficando cada vez menos apto. Por quê? Porque a gente está perdendo uma série de coisas que a gente tinha no passado. Quanto mais evolui a tecnologia, menos a gente tem que trabalhar, menos a gente sou tem incapaz que de fazer fogo, por exemplo. Exatamente, não, menos a gente tem que fazer várias coisas que eram fundamentais. Cara, um cara como... Pega um cara do século... Né? Tô falando isso dessas grandes cidades, lógico, vai mudando. Mas a gente já está mergulhado. Todo ser humano, no século XX, depois da Segunda Guerra, nasceu mergulhado na merda. Nasceu mergulhado na merda. A gente vai passar a vida inteira tentando se limpar. A vida inteira. Porque é isso. Toda a cultura, né, ela já está estruturada para te fazer ser um completo imbecil. Ela é montada para isso. Entendeu? A gente vai saindo por quê? Porque existe uma coisa espiritual que ninguém sabe o que é, que controla. Que abre um pouco que controla, Que de repente faz assim, que ninguém sabe o que é, não, a gente sabe. Foi só uma forma de inserir um mistério. Sim. Mas é um mistério, não deixa de ser um mistério. Mas a gente tem algo acima que faz com que a coisa não se imploda, né? Que a coisa imploda, porque tem essa coisa... Algo sempre acontece, sim, né? É isso. Então, fora do cristianismo, agora, assim, não há condição de nenhuma sociedade, porque o cristianismo é amor a Deus e ao próximo. A partir do momento que você tira isso, você pode ter 98% das pessoas que amam o próximo, vai ter 2% que vão contaminar. Sim. Na próxima geração já vão ser 20%, na outra já vão ser 50%. É fatal. A minha pergunta inclusive, a gente falou isso meio off, isso se sustenta, porque a verdade é a verdade. Sim. Ela não tem como você escapar da verdade, né? Sim. A realidade... Né? Ela tá lá. Tá lá, ela se impõe de alguma forma. E as manipulações mais bem feitas, elas precisam usar de elementos verdadeiros. Sim. Então, a história do diabo precisa da verdade de vez em quando para agir. Então, procurando o que há de bom no mundo... não é a ciência moderna. Se o cara meteu uma mentira, moderna, com certeza, usando um elemento de verdade, a verdade vai estar sempre lá, ela vai estar sempre acessível. Fatalmente. E a partir daquela verdade pequena, você rastreia as outras, né?
É assim com quase todo mundo. Com todo mundo, quase todo mundo, né? Não tem como não ser assim. Você pesca, você tá acompanhando aquele portal da esquerda, o cara falando aquele monte de barbaridade, de repente, no meio do anti-americanismo dele, ele fala uma parada verdadeira que os Estados Unidos fizeram. Você fala, bom, de onde é que veio isso? Esse aqui, você vai terminar no relatório, aí você termina lá na raiz com aquelas elites pequenas progressistas americanas financiando todos aqueles movimentos de esquerda que o mesmo cara lá na ponta estava defendendo. Aí você fala, epa. Mas aí você tem que ir atrás, né? Isso me lembrou... Fala. Não, pode ir. Não, é só um atalhozinho. Me lembrou aquela cena sensacional do Monty Python na vida de Brian, que os caras estão, digamos, à esquerda contra o Império Romano. Sim. Está esculhambando o Império Romano. Fala assim, o que os romanos fizeram por nós? Aí levanta um carinha lá atrás e diz assim, água encanada. Não. Os aquedutos. Tá bom, fora isso, o que mais? Gramática. Assim, a gramática. Não sei o que. Aí ele fala, Estrada. Aí um grita lá de trás. Mais seguro agora. Mas fora as estradas. Ele fica meio hora falando, o que os romanos fizeram? Aí um levanta lá, o vinho. É muito bom. Mas, desculpa, isso foi... Não. Mas é um pouco isso. Se você busca, verdade, mas é a questão. Muita gente, a massa, a gente só conhece o homem massa, não vai atrás dessa verdade com esse nível de... Ele até tem isso dentro dele. De apuro, né? Ele até tem isso. Mas o cara quer ir lá, trabalhar, viver a vida dele sem ninguém encher o saco. Não é culpa do cara. Não, aliás, é tudo que eu quero. É tudo que eu gostaria também. Mais ou menos. Já chegamos no nível que não dá mais pra voltar atrás, infelizmente. Mas o problema é isso, tá todo mundo já detonado. É aquela coisa, tem a questão espiritual, mas tem uma questão cultural que é forte. Você imagina 3 crianças que nascem com um pai abusador. Qual é a chance dessas crianças terem um bom futuro? É mínima, cara. Vai precisar ter. Se elas forem a vida inteira abusadas, cara, é uma vida animal. É uma vida animal. Que Cuba que essas crianças a chance de se transformar num psicopata. Uma criança que nasce no meio da Cracolândia. Né? Sim, então. Não que ela não possa ser salva, né? Sim, a gente sabe tem chance porque existe o ser humano na parada, né? Mas não dá pra dizer que é a mesma coisa de um cara que nasce, né? Uma família amorosa. Com mais estrutura. E eles sabem disso, por isso que eles querem destruir a família. Exato, e nem precisa especular. Estatisticamente mesmo, você vai lá nos presídios, os caras são todos não, mas a maioria, vítima de abuso durante a infância. Ou abuso, ou pai ausente, aquelas coisas de muito problema. Inclusive, a questão racial americana tem estudos muito interessantes, eu acho que o Sowell fala muito disso, Thomas Sowell, que é o seguinte, nos anos 50, logo que os direitos civis foram, né, votados e tal, eles tiveram, os negros tinham uma vida muito menos violência. Sim. Porque teoricamente, se você for pensar, teve mais liberdade, mais igualdade, mais ações afirmativas, devia diminuir. Os direitos civis ajudaram a... O que mudou não foram... Os lugares que são mais violentos hoje, uma mulher negra nos anos 50, ela tinha... O que fazia diferença era se ela tinha um lar de pais ausentes, single mom, mães solteiras, essas coisas. Desculpa, que eu ouço tudo. O cara tá todo... que substitui por M-Sol, que é mãe solteira da pau na hoje. Vamos ter que fazer o próximo programa com legenda. Em inglês, exatamente. Desculpa, a gente põe a tradução simultânea. É uma coisa horrível isso. Eu sou que nem a Sasha, filha da Xuxa. Fui alfabetizado em inglês. Não, mas a questão é que essa mulher, a diferença entre as famílias e os negros começaram a piorar a qualidade de vida e a viver em bairros mais violentos na mesma medida em que as famílias foram se desfazendo. O que é a ajuda do governo. Você não precisa mais estar presa ao casamento. A gente te ajuda se o homem te abandonar. E aí o que acontece? Estimula as mulheres a serem mais responsáveis e não escolherem o homem certo, porque o governo vai pagar mesmo, e aquelas famílias vão estar sem pai, sem mãe. E aí o filho vira um instrumento desse dinheiro que ela vai receber. Exato. Entendeu? E aí aí não tem uma relação nenhuma de afeto, e de isso carinho, tudo de propósito, de futuro, enfim. Que é o que faz a diferença na vida de uma pessoa. Porque mesmo que ele não tenha pai ou mãe,
essa figura e esse ambiente de amor e carinho. Então, quantas pessoas não foram criadas por uma pessoa só, pela avó? Sim, e o cara fala, porra, minha avó foi tudo pra mim. Por quê? Exato. Porque a estrutura figura, de valores estava toda montada E, na figura da avó, na figura do avô. Normalmente, tem vários períodos históricos em que a humanidade está na lama e, de repente, algo acontece e eles progridem. E, Sim, normalmente, porque... não é por causa de um movimento social generalizado, é por causa de 1, 2, 3 malucos que decidiram, tá ruim. Vamos lá, clichê, vamos embora. clichê, mas faz todo sentido. Isso que a ideia acontece. Tempos difíceis criam homens fortes, tempos Então, mas não são nem vários homens fortes, são 2, 3. Mas eles vão... Eles contaminam, porque a gente vive por imitação. Sim. É parte da nossa... E eu puxei esse fio para religar porque o Felipe falou, que foi a pergunta que trouxe a gente para Se há guerra... essa tangente. Não. Que é, depois dessa. Calma, já a gente volta. Parece uma matriótica, né? Vai tirando. Matriótica. Que é o lance do, mas será que as pessoas, todas elas vão buscar a verdade? Não, mas quem busca tem que buscar mesmo. Essa pessoa sempre vai conseguir encontrar. E é ela que vai ajudar. E essa pessoa dá um jeito. Então, se você tá aí, dê um jeito, por favor. Estamos de encontrar a verdade. Temos um exemplo, voltando, né? A gente vai sempre voltar nele. E inclusive faz um ano, né, que faleceu o Olavo. Né? Sim. O Olavo foi essa figura, foi e fez dessa busca pela verdade o princípio da vida dele. Eu vou levar e vou, cara, e vou falar. E às vezes o tom dele era de urgência mesmo. Cara, para de pensar besteira, menino. Mas voltando aqui pro guerra. Então, eu já falando inglês. Eu tenho uma aguinha aí, se eu poderia servir uma aguinha, seu Felipe. O quanto dessa história toda da destruição da família, não sei o quê, o quanto disso vem dessas guerras psicológicas e culturais e o quanto vem só de um pessoal maluco. O quanto de militar tem nisso, vamos dizer assim. Então, você que é um curioso cara que manja disso. Não só, eu nem manjo tanto. O curioso não só a destruição pode fazer parte de um esforço de guerra psicológica, como o ímpeto de reconstrução também. Já explico. Explica agora. O seu pai estava falando, né? O Luigi, falando, não, às vezes eles pegam um cara, vê qual é que tá, não sei o quê. Dentro o lance dos círculos que eu falei da teoria, né? Que tem o círculo da liderança e tal, existe um círculo que é o círculo do indivíduo. O indivíduo, ele é tratado como um centro de poder a ser atacado e conquistado. E aí, cada cultura, os indivíduos, eles valorizam coisas diferentes. Então tem lá um dos círculos que usam de exemplo naquele livro da Guerra Híbrida, é o sujeito ocidental, que no centro, para ele tá a família, aí depois tá os vizinhos, carreira, não sei o quê, a religião tá meio no meio e tal. E aí os caras falam, tá bom, isso é o que é importante para esse cara. Como é que a gente faz para esse cara aderir a um esforço que vai nos beneficiar desse jeito? Pega a coisa que mais importa para ele, põe ali na pauta, começa a espalhar esse troço, e você vê a mágica acontecendo. Né? Como assim? Você fala assim, você está aqui para defender essas coisas. Vou dar um exemplo tangível. Na Romênia, da qual posso ou não ter participado de alguma coisa. Vai contar. Na Romênia, existe... Dando só um backstory rápido, existe um partido lá chamado PSD, Partido Social Democrata. Esse partido tem muitas pessoas, Romênia é meio latino, né? Enfim. Sim. Esses caras estavam tentando passar leis que eram literalmente leis que legalizavam a corrupção na prática. Era na loucura, assim, vamos saquear aqui, vamos meter o louco. Os caras eram zoados. A gente vai ver isso em breve. E esses caras, né, e o primeiro-ministro deles era o Lívio Dragnea, né? Esses caras, eles estavam tentando fazer uma manobra para mudar, para criar um precedente legal para alteração da Constituição por meio de referendos. Referendos são votações populares. Sim. A gente fez referendo. Que não adianta muito. A gente fez uma referência lá, das armas. Eles mesmo tendo o tal do voto no papel e tal, existia uma manipulação pelo PSD, isso não é conspiração nenhuma, é altamente divulgado, das eleições, né? E desde eleições, por exemplo, presidenciais e tal, que os caras
por exemplo, bloqueavam certas regiões da diáspora de votarem, porque sabiam que iam votar mais para um candidato, até literalmente colocar uns votos lá a mais, aparentemente. Essa dos votos a mais é mais difícil de pegar, mas enfim, tem indícios. Né? E aí o que acontece? Esses caras falaram, bom, a gente precisa de um precedente para alteração da Constituição por meio de referendo. O que a gente faz? Pega uma pauta que é cara ao povo romeno, né? Essa pauta, no caso, era o casamento de famílias não convencionais, né? E vamos usar isso aqui para manipular. O povo da Romênia é muito religioso. Então vamos fazer o seguinte, na Constituição Romena, a definição de família que tinha lá dava margem para famílias alternativas, por assim dizer. Né? Então dava margem, por exemplo, para um casamento homossexual. Né? E aí os caras falaram, bom, vamos fazer um referendo para mudar a definição, para não dar mais margem. A gente usa o ímpeto religioso do pessoal, tradicional, para fazer referendo, para criar um precedente para a gente alterar a Constituição depois. Aí o que aconteceu? Então assim, eles votam como eles querem, que a gente sabe que eles querem, para falar, bom, vocês votaram nisso, vamos votar outras coisas aqui, aproveitar. Porque abre um precedente. Abre um precedente para alterar a Constituição por meio de votação. Exato. Primeiro eles pegam uma pauta que todo mundo vai apoiar. Isso. E aí dá um doce de repente. Né? E aí, nesse caso, o desfecho foi engraçado, porque primeiro que eles erraram a avaliação deles, porque a maior parte dos romenos mais jovens, eles não são muito religiosos. Imagina. Como a maior parte do mundo. Dos jovens do mundo. E ao mesmo tempo que isso acontecia, o pessoal que estava na oposição sacou o que eles estavam fazendo. E aí, o que aconteceu foi que foi feita uma campanha, que a campanha não era para vá lá e vote não, era vá lá e não vote. Porque também na Constituição, se não tiver uma quantidade expressiva de votos, né, o referendo é invalidado. Não vale, é como se não tivesse acontecido o referendo. Então aí a campanha principal foi, esses caras são os homofóbicos, o referendo deles não pode ser válido, não sei o que, não foi um vote não. Bom, não vote. Então, novamente, pega ali o romeno jovem, é meio gosta de uns LGTB, o negócio, homofóbico é o termo que ele gosta, esse cara é homofóbico, não vota no referendo dele. Não deu moral pra isso. E aconteceu, não votaram e deu certo. E o referendo foi pro Beleléu. Que não é o caso das nossas leis aqui, né? Se tiver um voto, valeu e acabou. Aí eu já não... Porque tem muita gente que fala assim, não vamos votar para não referendar. Isso aqui não tem. O voto nulo e não sei. Em referendo eu não sei. Em referendo pode ser. Mas em voto, eleição normal. Eleição não. Porque teve esse papo aí, né? E muita gente uma bobagem. Agora tem umas coisas aquela palestra da Damares, você lembra a palestra da Damares que a gente ouviu, acho que teve um CEPAC. Eles, por exemplo, quando eles estão no poder, eles querem passar as pautas deles, eles colocam as pautas em lugares que você nem imagina. Então ela contou, então ela contou, no governo que ora está novamente em vigência, eles criaram um Ministério da Pesca lá. Né? E aí no Ministério da Pesca eles colocaram uma cláusula assim, todas... tipo uma lei, era uma lei sobre pescados em alto mar. E aí no meio da coisa tinha uma história de aborto ali, entendeu? Tipo, artigo 14º, o aborto será permitido em todo o território nacional. Tipo, coisa não assim, é bem isso, mas... mas que dava uma margem. Assim. É mais sutil do que isso. E assim... Isso em vários, né? Por que aí precisa dos assessores, né? O idiota desses liberalecos aí, eu economizo com assessores. Não, precisa ter um monte de assessor. Porque os outros usam todos os assessores para criarem essas coisas. Você precisa ter um monte de nego esperto para olhar e falar assim... Assessor inteligente, né? Não é amigo nego da família. O problema é que a gente já pressupõe que o cara vai contratar gente boa, né? Não é sempre assim. Mas é isso. Então a guerra, ela está em todos as esferas da vida. A vida moderna hoje ela é pautada e assim, por uma briga existe, de poder. Nesse caso, existe mesmo uns caras na mesa com um papel assim, falando, não, vamos mais por aqui. Vamos mais por lá, sim. Aquela coisa que você mandou
o filminho. Sim, que vai estar aqui, um videozinho, um trailerzinho. Cara, é assustador, porque eu achei que era até uma crítica. No começo eu falei, é um documentário criticando os caras fazendo a guerra psicológica. Não, é convocação, né? O cara Exato, é recrutamento. Admitindo, por favor, se aliste. E aí lá tem cenas do tipo Muro de Berlim, Praça da Paz Celestial, que assim, como a gente estava conversando, não posso confirmar com todas as vezes, mas dá a entender que os caras estavam por trás dessas coisas todas. Ou é só podemos fazer coisas nessa escala. Desse jeito. Mais ou menos isso. Mas assim... Quer dizer que aquele maluco do Infowar, como é o Infowar? Como é o nome dele? Os sapos gays! Se provou certo. Alex Jones. Você sabe que essa história dos sapos gays fizeram um estudo amplo e descobriram que é real. Estavam mudando de sexo, cara. Que legal. Não, mas aí não são gays. É aquela coisa... São trans. Sapos fascista. Aquela coisa que a gente estava falando, a gente fez até uma live com o Magno sobre isso. Falou, pare de não acreditar nas teorias conspiratórias, porque a diferença entre uma realidade e uma teoria conspiratória é mais ou menos 6 meses. É o que tem acontecido. Pô, o Patriot Act lá mesmo, que vai ter que censurar, é a palavra... que é o lance de que não, vamos pôr essas restrições nas viagens aqui internacionais, nos aeroportos americanos para combater o terrorismo. Tinha uns caras com chapéu de alumínio naquela época falando, eles estão usando isso aí para ter uma restrição maior, para eles terem controle de todo mundo que entra e que sai mesmo, o terrorismo é só uma desculpa, vão continuar usando esse negócio. Não, você tá maluco, terrorismo... Tem 15 caras na lista deles, vocês estão loucos, né? E aí, de repente, tá aí, cadê? Acabou. Onde é que acabou as restrições? Não acabou. Milhões de pessoas em restrição, ao mesmo tempo que as fronteiras são abertas praticamente. Né? Open border total. O mesmo aconteceu com a coronavirus. Aí, Congonha vírus. Corona Beer. Congonha Wilson. Mesma coisa, né? Quer dizer, sobretudo na Europa, né? Os caras aprovaram leis de restrições que, assim, passou a Pandecrox aí, continua. A pandemia. Não precisa ir longe. Hoje mesmo aquele cara, hoje aqui, tá, no dia que a gente tá gravando, não. Aquele cara do futebol que fala, que entrevistou até o Bolsonaro. O Rica Perrone. Tava com aquele paninho na cara, não sei se pode falar isso também agora, tudo você tem que, cara... O paninho na cara lá, mostrou a foto e falou assim, no mundo inteiro eu viajo, não precisa mais dessa porra. Aqui tem que colocar esse negócio na cara. Qual é a coisa científica? Em 5 minutos a gente tava no saguão, todo mundo junto aqui. Cara, no metrô agora é novamente necessário. Mas agora, olha, assim, não, eu entro e saio. Eu tenho a impressão que não é mais... vai ser diferente. Porque eu andei de metrô esses dias e ontem. É divertido ver como é que fica. E não, tem um monte de gente não usando, inclusive. Mas tem bastante gente usando. Tem bastante gente usando. Não é a maioria usa. Sim, mas tem muita gente não usando. Mas muita gente não usando. Aeroporto... E não tem mais aquela loucura de quem tá usando vai chamar atenção. Nada, tranquilo. Vive e deixa viver. Ok, então usa máscara. Virou tudo a tua vida. Exatamente. Não, e tem muita gente que às vezes acaba usando cara, é aquela pessoa que não quer desobedecer. Tudo bem. Exato. Mas o cara sabe que não funciona. Várias vezes já fez. Às vezes o cara... Não, eu vou... Tem no metrô, quando eu vou... Não. O cara da ida, ele pede, põe a máscara. Aí eu coloco. Eu também, não. Tranquilo. Quando não me pedem, eu vou, cara, e não... Na igreja mesmo, teve uma época que assim, o pessoal isso na igreja... Não dá problema? O pessoal na igreja tava pedindo pra pôr o trem na cara, pôr o trem na cara aí, que não sei o quê. E as velhinhas... Elas estavam apavoradas, de verdade, com aquele negócio. Pô, eu falei, porra... Não sem razão, né? Então, pô, não é mais obrigatório. As velhinhas estão apavoradas. Eu vou entrar lá e ficar apavorando a velhinha, atrapalhando a missa? Pô, não, vou pôr essa merda, melhor que escandalizar a velhinha. Eu também acho. Não sei, não, eu não, nesse ponto... Pô, é choque de realidade. Fala assim, não, é uma missa, ela tem que ficar atrapalhando. Aquele nosso amigo, que agora tá namorando, por sinal.
que ia pra Nossa Senhora do Brasil, tretava com o padre, todo mundo. Caraca, eu vou pôr a máscara. Não vai. Ia lá com... Tá namorando esse nosso amigo? Opa! Não sei. Bom, que maravilha. Mas... Fofocas do quinto. Fofoca de quinta. Tem fofoca na guerra? Quando a gente vai criar um programa? Quando a gente vai criar um programa de fofocas? Tem a fofoca usada, inclusive. Fofoca é usada na guerra? Claro que é. Pra caramba. E aí? A guerra de narrativa. Tem fofoca. Fofoca, né? Tem. Basicamente fofoca. Olha o que é engraçado assim, no final das contas, tá todo mundo aqui se preocupando. Não, como é que eu posso me proteger? Não, como é que eu vou saber? Como é que... No final das contas, tá todo mundo meio que se militarizando. Sendo militarizado, mas não tem mais civil. Estamos aqui Por isso que o controle... De um jeito mais boiolinho. O caos, não é que é militar que vai lá dar tiro e tal. Não, mas é porque a guerra mudou, né? Sim. E não sei se... Claro, eu ia falar um negócio que já ia... Não sei se em algum aspecto não é pior, porque é uma coisa constante. Ali, eu acho pior. Ali eu acho que tem um fundo de dever que, tudo bem, nem todo mundo que está lá tá a fim de estar lá porque tinha o draft... Falei em inglês. Tinha alistamento obrigatório. Alistamento obrigatório. Draft na NBA, na NFL. Não, tinha alistamento obrigatório e tal. Mas muita gente estava lá, quem tinha vocação estava lá falando, não. Porque no fundo, o que acontece? A criancinha só pode estar lá no parque com a mãe tomando sorvete, não sei o quê, porque um monte de cara... A liberdade não é de graça. Aquela pessoa que está ali na linha de frente, esse é o meu ponto, para não divagar muito... o cara tem um senso de dever, ele sabe que ele pode, se ele voltar vivo, ele vai voltar muito mais preenchido de sentido da vida, não sei o quê. Claro, com um monte de trauma também, né? Mas aí é a vida. Mas é isso. Agora a guerra é constante o dia inteiro. E é uma guerra contra o indivíduo, contra o indivíduo e contra os papéis dos indivíduos na sociedade, entendeu? As famílias. Você acha que não, cara, homem tem uma função, mulher tem outra função, não dá para você misturar as coisas. Infelizmente é assim, a biologia veio assim, a criação veio, a criação foi feita dessa maneira. Aliás, tem por uma próxima vez vocês precisam, eu descobri um cara, o tal de Adalto, esqueci o nome, depois colocar esse cara, que ele começa a provar cientificamente que o mundo foi criado. Olha só. Cara, é muito interessante, muito interessante, porque é um astrônomo e, cara, é impressionante, ele fala assim, você não pode falar da realidade natural do mundo, não existe lei natural, existe só lei sobrenatural, porque se ela só virou natural porque ela foi criada de uma forma sobrenatural, não existe como ela ter sido criada. Não, essa contingência. Enfim, vai ter... A discussão hoje está muito interessante. Mas só para a gente não perder o foco, assim, a questão é a seguinte, aí você está tirando o quê? Todo o senso de dever. O senso de dever é o que dá a orientação, é o que vai fazer sentido. Tanto para a vida quanto feminino. Para qualquer coisa. Você pega assim, pessoas que o cara não quer trabalhar. Cara, você quer ser um peso. Você quer ser um peso... Para você não trabalhar, para você ter direito, alguém vai ter que ter muito dever. Alguém vai ter que ter muito dever. E você se orgulha de querer ter direito, cara. Isso é uma vergonha, isso deveria ser uma vergonha. O cara deveria ficar envergonhado de pedir algum direito. Não que ele não tenha, entendeu? Você tem que ter vergonha de pedir direito, cara. Esse é o absurdo da civilização de hoje. Tirando o direito natural, que é o direito natural, que é sobrenatural, exatamente. Esse direito que vem de Deus, não é? Não, sim. Quando eu digo direito... A moral... Mas isso mesmo também não é um direito, isso é um dever. É um dever da gente proteger a vida. Mas o direito natural, o direito e o dever, ele já está meio misturado. Exato, porque não é um... Né? Porque você tem o direito à vida, mas você também tem o dever de proteger a vida. Exato. Então, se você tem um filho, você não pode deixar ele morrer. Não existe um direito absoluto sobre a vida. E todo direito pressupõe um dever, é isso que você falou. E aí esses jovens que pedem direito a um iPad... Sim, não só todo direito pressupõe um dever, todo estado de vida pressupõe um dever. Então, colocando em termos bem tangíveis. Se o sujeito é casado, ele está casado, esse é o estado de vida dele, ele é casado. Pô, ele é casado, ele trabalha, fazendo não sei o quê. Bom, ele tem que dar atenção para a esposa. Se eles têm filhos, é um dever. Pô, você não tem que alimentar aqueles filhos. Ninguém te obrigou a ter filho. Você tem que amar aqueles filhos. Pôs um moleque no mundo, você tem que amar, tem que alimentar. Então, e no certo ponto de vista, outros estados de vida têm outros deveres também. Né? Sim. Então, ora, você tá... E não é um dever assim... Qual é o do solteiro, hein? O do solteiro é primeiro manter a castidade. Eu achei que era tentar...
Não, Testar formas criativas de procriação. Acho que inovar. Eu acho que não é. Inovar. Então, inclusive, a procriação ela é Treinar, um treino constante, entendeu? Para você poder procriar da melhor forma possível. Não tem a turma agora que transa com a terra? Vai sair matinhos. Com a mãe não, terra. mas tem transa com a mãe, para começar. Pois é, cara. O cara já começa. Eu acho que no mínimo tem o dever de usar seu tempo de alguma forma inteligente, que não seja um peso para a sociedade. Exato. Veja que negócio. Não fica exigindo direitos. O solteiro, ele tem, aí depende do estado de vida dele também, mas se é um solteiro vocacionado ao matrimônio, ele tem o dever de se preparar para a esposa dele, de procurar uma esposa. Eu tô fazendo isso. Se o cara... se não, caça. Ele tem um outro dever que é bom, relacionado ao celibato. E dependendo da situação, em uma situação de guerra, o sujeito que é apto, ele está ele tem o dever de ir para a guerra, por exemplo. Ele tem o dever de proteger a nação. Aí se esse sujeito do nada ele decide falar, não, mas eu não vou proteger a minha pátria porque minha pátria é a minha família, eu vou ficar aqui com a minha família, a sua família mora na sua pátria, você tem de protegê-la, senão não vai ter mais família. Porque vai você e a tua família. Não, mas aí é que tá. Se você não for lá proteger eles, vai você e eles. Exatamente. E proteger não significa necessariamente ir para o campo de batalha. Você pode ajudar, como na Inglaterra, vocês adoram Churchill, né? Como na Inglaterra, o cara que pilotava barquinho lá ajudou no Dunkirk lá. Sim. Né? Então o dever não está ligado só à batalha em si. Nesse novo contexto, então você fala, bom, então se está todo mundo no meio da guerra, todo mundo tem que guerrear? Bom, em alguns casos, sim e não, eu acho, né? E aí talvez eu possa estar errado, porque um sujeito que ele percebe essa guerra de informação, esse negócio, não sei o quê, ele tem um trabalho ali específico, ele começa a se dedicar e a estudar, só que para além de estudar, esse cara começa a ficar discutindo na internet, a botar as opiniões dele em público, e de repente o cara perde o emprego, ele não tem mais como dar um sustento para a família dele, e ele continua nessa loucura, e só vai piorando, ele deixa de cumprir com o dever mais básico e imediato dele, por um dever percebido de defender a verdade na internet. Sim, esse é o pior. Sim. Esse também tem dos dois lados, né? São os dois lados. Também é o perda do senso do dever e uma hipervalorização, romantização do senso do dever, que é o que está acontecendo também hoje em dia. Que é o cara que vai no Congresso quebrar tudo. Exatamente, que é essa galera que eu estou lutando pelo meu país. Não vou fazer uma crítica, porque eu também acho que tem muita gente séria fazendo essas coisas. Mas assim, tem muita gente que, cara, você está errando. Não, e quando eu falo isso, com todas os parênteses possíveis. Sim, tem os infiltrados, tem os fios desencapados, tem o cara que vai lá, pô, a quantidade de gente que foi... Eu não gosto de a gente tava falando disso, eu não gosto de criticar a galera do quartel. Jamais. Porque, dentro do coração do cara, o cara tá falando, ele tá eu preciso salvar. Esse amor que eles têm pela pátria é muito bonito. Sim, aí no caso o problema sempre são quem instiga. Quem instiga e sabe que não vai dar nada. Tem uma diferença entre esse patriota e o sentido de nação, né? Que são coisas distintas. Esse patriota, eu acho que tem um vazio existencial, que vai para a porta. Não é uma crítica, o cara é quase vítima dessa do ambiente, de uma cultura, de uma condição dele. Que ele foi jogado. Entendeu? Foi jogado nisso. Às vezes. Porque, bom, enfim. Às vezes, esse cara que está nessa loucura, ele serve muito melhor à verdade, às coisas que ele está querendo defender, se ele. Beleza, ele estuda, ele não vai mentir, ele não traz os princípios dele, mas ele não fica estourando. Esse cara vai lá, fica quieto na dele, tem a discussão política na firma, o cara fala, não quer discutir isso aí, beleza. E ele ocupa... vai fazendo o trabalho estrategicamente. Faz aquele trabalho dele e fica lá. Às vezes, até numa oportunidade, ele vai ter muito mais chance, além de cumprir com os deveres imediatos de se sustentar, de não ser um peso para a sociedade, de ter um poder na sociedade, né? Ele pode ter um papel ali muito importante, né? E às vezes falta um pouco de discernimento pra gente, né? Claro, essa vontade, você vê tanta coisa errada, você fala assim, eu preciso resolver isso. Sim. E se eu ficar em casa no sofá, porque tem essa crítica, né? Se eu ficar aqui em casa no sofá, eu não tô fazendo nada. Mesmo que eu vá trabalhar todo dia, mesmo que e o mundo tá caindo, porque essa guerra também usa muito a urgência, o desespero, o medo.
O medo, cara, são instigadores psicológicos. É a bomba atômica desse tipo de guerra. É o alimento, é o combustível. A gente vê os nossos políticos urgentistas, né? Sim. Que é essa turminha de... Exatamente. É o cara que tá jogando no gol e que devia estar no ataque, ou vice-versa. Porque ele podia estar lá com os assessores estudando, falando... O problema é o cara quer jogar no gol, no ataque, ele quer jogar em todas as posições. Né? Ele quer ser onipresente. E também isso vem um pouco do nosso sistema, né, democrático, assim. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Porque você precisa de voto e se você não fizer esse AUE também, você se não fizer o cirquinho lá, pode... Então, cara, toda coisa que também... Eu gosto sempre... sei lá, não quero relativizar tudo, mas quando eu olho, eu tento me colocar no lugar. Humanizar. Por exemplo, a tiazinha que tá ali, falar, ela realmente acredita naquilo. Sim, não, cara... E o próprio deputado, ele fala assim, mas se eu não tiver voto... E assim, tem que ser muito mais corajoso pra estar lá do que pra estar aqui falando, cara, não, é errado. Cara, o cara tá aceitando, ele tá admitindo tudo aquilo que vem junto, entendeu? Eu vou lá pra frente, as pessoas vão olhar pra mim e vão falar, cara, por que esse retardado tá fazendo aí? E o cara tá lá. Já tá lá acreditando naquilo. Tem deputados que... Não vejo tanto... Tem o cara, ele consegue fazer as duas coisas. É aquela coisa que o velho sempre fala da atenção, que a verdade mesmo, ela tá na atenção, e o processo de aquisição da verdade e realização da vocação tá na atenção. Ao mesmo tempo que o cara tem que fazer o clickbait, ele tem que ser meio escandaloso e tal, pra atrair atenção e conseguir voto, porque quem não fez isso não conseguiu o voto, né? Ele tem que fazer um trabalho dele como parlamentar. Tem gente que fez os dois. E olha, se você tá num estado ali que o seu dever você acha que é chamado, porque a gente nunca tem certeza dessas coisas, né? Você tem isso aqui, tem a circunstância, né? Você acha que é chamado a estar num cargo parlamentar. Ora, para ser um parlamentar nesse contexto, tem que fazer as coisas mais ou menos assim. Vai fazer o quê? Não, desde que faça o trabalho, não tem problema. O problema não é... justamente é a pirotecnia sem o trabalho. Se for pirotecnia mais trabalho, ninguém vai reclamar. Sem o trabalho. Essa é a questão. Mas aí é por isso que a gente está falando, tem os assessores para isso. Você pode continuar. Você aloca lá 3 caras que sejam bons para cuidar da sua rede social. Se você era bom nisso, você participa desse processo. Mas você precisa ter os seus assessores que entendem de regimento de Câmara, de Senado, essas coisas. Cara, coisa que o PT é craque. Né? Os caras têm muito bons. Podem dar ala. PSDB também. Partidões, Raposa. Mas aí é que tá. Tudo isso, a gente está agora foi um pouco para a guerra política. A guerra política é um pouco mais evidente, vamos dizer assim. Sim. Todo mundo conhece, é claro. Eu acho mais fascinante a psicológica. A guerra que ninguém percebe nem que está participando, assim, que o cara está ali gritando no Twitter, levantando hashtag, ou sei lá, ou então o cara mesmo, sei lá, influências. Porque os agentes, né? Isso foi uma coisa também que o Olavo me abriu muito o olho. Que as coisas não acontecem simplesmente. Quando a gente falou, não sei se foi você no começo ou alguém fora do ar, assim, que falou, não, porque os Estados Unidos fizeram. Os Estados Unidos não fizeram nada. Pessoas. Os Estados Unidos tem vários agentes dentro dos Estados Unidos. Eu mesmo falo isso. Exato. Mas, então, assim, qual é o agente? Quem está por trás? O quanto disso tem um dedo de alguém enorme? Isso, aí é que eu sempre fico meio um pouco cético e, na verdade, várias vezes me ferrei, principalmente o Olavo várias vezes falava de coisas, eu falava, ele está exagerando. Aquela coisa dos... pessoas manipulando os títeres. Os títeres, era essa palavra que manipulando todo mundo. E eu falava, não é assim também, tem um cara ali, ou 10 caras. E aí, quando você vê, algumas vezes acontece isso. E algumas vezes a coisa é orgânica. E às vezes é uma mistura das duas coisas. Às vezes os caras simplesmente... se aproveitando da organicidade. Aquela pergunta que sempre fala, ora, sempre que você vê no evento político, se pergunte, quem é o beneficiário imediato desse? Exato. Então você vê o beneficiado, você vê quem está agindo, você começa a ver... Sempre tem um ponto para ligar. E você tem uma aproximação. Mas você não te incomoda muito esses caras que fazem ligação de tudo com tudo? Que às vezes um charuto é só um charuto. Tem coisa que é ligado, tem coisa que não. Por exemplo, tem coisa que você não consegue negar. Imagina que você chega numa sala... Eu falo, só para dar um exemplo, o que me irrita muito, porque era o que faziam com a gente. Você só fala aquilo ali porque é o cara ali que é teu amigo, que trabalha com não sei o quê, que tá te pagando. Fazem a ligação. E você fala, cara, eu tenho certeza que eu não tô... de repente você tá no gabinete do ódio. Você fala, cara,
pô, eu sou só um carinha que tô lutando do meu jeito aqui que eu acredito. Não, isso é importante até porque a gente começou a falar de guerra psicológica, daqui a pouco tem nego paranoico, olhando pra ver se tem escudo debaixo da mesa, se a mãe não é um agente infiltrado. Sei lá, né? Eu acho que tem. Essa galera... Tem uma aqui Sei na lá. minha... Eu acho que eu tenho uma escuta no fígado. Então tem... Então tá surdo, né? Pois é, tá fodido. Tem um negócio que você pega um exemplo bem mundano. Imagina você chega numa sala, tem uma mesa. Você fez um bolo, pôs o bolo lá, saiu, voltou. O bolo tá estraçalhado. Aí você olha, tem um rastro. e aí você vê, tem uma menininha desse tamanho com a cara suja de bolo. Olha, você não vê uma menina comendo bolo. Sim. Não, aí tudo bem. Mas há uma alta probabilidade. Evidências. Sim. Agora, se você você vê um bolo, vê um rastro de bolo, e tem uma pessoa que estava na casa durante aquele horário, junto com mais duas, mas o quarto dela fica mais perto da cozinha. Ah, foi você, porque seu quarto fica mais perto da cozinha. Então, existem graus diferentes. Isso, graus de confiabilidade de uma Exatamente. informação. Coisa que as pessoas cagam ganhando, né? Porque você pega uma informação, ouvi dizer que não sei o quê, e a informação aconteceu isso, eu estava na sala. Para 99% das pessoas é a mesma coisa. Você está no mesmo. Tanto é que a imprensa usa isso como arma. Porque acredita na fonte. Segundo fulano de tal, babá. Aí você vê aquele absurdo. Só que é o que o jornal gostaria de falar, mas não quer falar. E aí fica... É o famoso desleitor. Desleitor. Desleitor para mim é o melhor. O desleitor é o exemplo. E a gente usa, a gente vê isso acontecendo. Provavelmente. Hoje em dia você pode fabricar o desleitor. Você tem um perfil da... Não, você pode fabricar a evidência. Você cria um perfil fake lá, finge que é um esquerdista. O leitor diz alguma coisa. Fica um tempo engajando com perfis da esquerda como se fosse esquerdista no seu perfil fake, e de repente você fala um absurdo. Você tem o veículo. Olha lá, a esquerda está dizendo isso e aquilo. Né? E aí, como é que você... tem, inclusive, uma operação... E o contrário também. Sim. Quando o nosso amigo, a gente tinha um site, um amigo nosso, e o cara simplesmente pegou um quote. Tô fazendo uma citação. Mas coach já tá. Coach já entrou na nossa. Uma citação de uma portuguesa que falava não sei o que era politicamente incorreto na época. Hoje, se bobear, até. Sim. Era a teoria da conspiração. Fulana de tal disse que não sei o que lá. Foi pro inquérito da fake news. Então, assim, é o duplo padrão o tempo inteiro. A guerra não é só do que você faz, é quem tem o poder de bloquear ou amplificar a mensagem. A guerra é assimétrica. Mas você não acha que ela sempre foi assimétrica? Porque, sim, acho que sim. Agora não, o cara tem mais meios, ele consegue espalhar a informação. O cara tem uma bomba nuclear, eu não tenho. Não, essa coisa de guerra simétrica é muito engraçada. Não, não ia acabar nunca a guerra. Matou 5, para tudo, tem que matar 5 aqui. Exatamente. Vamos botar um handicap. Jogo de na empate. História, acho que era muito mais comum você ter exércitos mais ou menos equilibrados do que desequilibrados. Mas aí tinha gente mais aqui. Então, né? Você tem, mas mesmo na história você já tem essas coisas, né? Como as batalhas lá de Avis, não sei o quê. Né? Porque eu acho engraçado quando a imprensa fala... 300 de Esparta. Fala de Israel com a Palestina, é um caso clássico, né? Tipo, jogou uma bomba, o cara respondeu com uma bomba muito mais tecnológica, não sei o quê. Pô, assimétrico. Não, a assimetria vem com... meio... Você vai fazer assim, não, então eu vou fazer uma bomba caseira aqui rapidinho. Isso, só pra jogar que vai explodir em casa, né? E aí entra no princípio da guerra justa, que é, o cara fez um tweet que pode dar um problema no seu país. Você não responde ele com uma ogiva nuclear. Não, do mesmo jeito que, você, sei lá, a coisa que está acontecendo muito agora, né? O cara falou uma besteira na internet, você tira os meios de subsistência dele. Né? Então, isso é uma parte da guerra de narrativas importante. Exatamente, que é literalmente... Aí você vê como o discurso parece, não, beleza, é manipulação psicológica. Sim, é a manipulação psicológica que tem como seu último fim você tirar os meios de subsistência de uma pessoa. Sim. Isso é um assassinato com passos extras. Né? Porque se você assassinato lento, né? Você não quer que o cara trabalhe, você não quer que ele tenha, não vai ter o que comer, ele não tem acesso ao sistema bancário, ele não tem como comprar as coisas, você quer que o cara perca a vida, no final das contas. De uma certa forma... Fala. Não, você.
fizeram isso com o Olavo. Sim, Fizeram isso com o Paulo Francis. Não, Entendeu? Quer dizer, Fizeram isso com o Tiff do Xbox 1000 Grau. que eu não Exato. faço a menor ideia Pô, de quem Xbox é. mil graus, você não sabe. que porra é essa? Jovens, vai lá. Não, o lance é justamente que, assim, dentro dessa estratégia, e os caras são muito bons em estratégia, às vezes fomentar uma certa discordância direita foi até parte do plano. Vamos fomentar... Aí você bota uns agentes que são os agentes meio, né, de desinformação. Cara, se você pegar a história da União Soviética dentro... Os Estados Unidos hoje é vítima de toda essa propaganda de desinformação, porque os caras vão colocando agentes em locais, e aí você estimula dentro das pessoas mais à direita esse sentimento de, revolta completa contra tudo, joga os caras no Capitólio. Exatamente. E depois você tem a jurisprudência lá para falar assim, a partir de agora, criticou na internet é terrorista. Exatamente. Entendeu? Então tudo você precisa investigar. E a gente talvez não vai conseguir investigar, não vai chegar na... Isso. Mas enfim, cara, é um problema que toda hora a gente tem que prestar atenção. Se fosse do outro lado, eles estariam colocando isso. A gente é que tem muita dificuldade de enxergar muito isso, né? É um ou outro que faz uma análise mais profunda dessa coisa, e você fala, cara, na verdade isso aí vem dali, não vem daqui. Ah, tá. Né? Quanto tempo demorou para entrar a ideia de... tem gente infiltrada lá. De uma forma ou de outra a gente acaba aprendendo, às vezes não com o erro dos outros, né? Sim. Mas a gente rala o nosso próprio joelho e nego fala, realmente isso aqui... Tanto é que o brasileiro especialmente aprende mesmo, né? Porque a gente vê... Aprende umas coisas e esquece outras, né? Sabemos que a coisa não foi feita da maneira mais... Muitas vezes o mesmo cara que votou num candidato na eleição passada, na outra vota no o cara que segue um conselho da mídia, de repente o cara fala, não, isso aqui tá errado, né? Então, eu acho que tava apontando pro Luigi. Não, que ele fez assim. Eu? Você fez assim com... Não, achei que eu tava apontando gesto. Não, tá vendo? Eu tava segurando aqui. Tranquilo. Mas então você vê as pessoas mudando, e ao mesmo tempo que elas mudam, muitas vezes porque elas aprenderam de fato, muitas vezes porque veio uma outra manipulação. Outro agente. Veio uma outra manipulação. O Ivan Lessa falava que o Brasil é um país que a cada 15 anos esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Isso aí. Entendeu? E aí, tem um pouco disso. E aí, o bom nisso tudo é que, tem essa tralha toda, né? Mas a gente tem também, tem um grau de... Ao mesmo tempo que o cidadão médio, ele passa a ser um ativo que está sendo cobiçado por todos esses esforços de manipulação psicológica, o cidadão médio, sabendo desse poder, ele pode... ele mesmo usar para fazer alguma coisa que presta. Exatamente. Quer seja essa coisa que presta. O fato deles... Fenômenos como Trump e o Bolsonaro. Né? Não, o fato de eles estarem olhando para isso é sinal que tem poder já. Se não tivesse poder, eles estavam cagando. Exatamente. Né? Perceberam que isso é um poder, e o poder que muda destinos, né? Sim. Você pega os Estados Unidos e o Brasil tiveram casos clássicos de um movimento... Sabe-se lá quais agentes do outro lado não foram responsáveis também por isso. Exato. Porque não existe só um agente ali fazendo tudo todo mundo se ferrando. Existe gente até boa querendo fazer o bem. Agentes do bem, né? E conforme o tempo passa, a gente vê, por exemplo, na semana retrasada, a gente falou sobre o caso do Gamergate e tal, do pessoal se revoltando. Cara, o Carlão, não sei se ele chegou a acompanhar, mas em resumo, teve aquela movimentação, o modus operandi de fazer meme e o cacete na internet que elegeu o Trump, aquilo foi iniciado numa pequena revolta na internet por conta de falta de integridade no jornalismo de games. Olha só. Então. E que foi, inclusive, instigada por portais da direita, como o Breitbart, o Milo Yiannopoulos foi um dos responsáveis por vazamento, caramba. Então, aquilo ali gerou uma reação em cadeia, né? E aí você vê aquilo ali acontecendo. E qual era o ponto? Não, o ponto é que eu não sei qual era, mas tem um ponto bom aí. O que a gente falou antes. Quando você vê essas pessoas que defenderam o nosso lado, vamos dizer, sim. Eles eram esquerdistas. Se consideram muitas delas não. esquerdistas. A maior parte era esquerdista. Tem uma pesquisa feita por um jornalista do Breitbart,
né? Que os caras, defendiam a terminação da vida do bebê na barriga da mãe, o cacete. Os caras esquerdistas. E depois teve um outro estudo um estudo que o pessoal consideraria mais, porque foi publicado na publicação universitária, não sei o quê, que mostra mesmo, a maior parte dos caras se classificavam como liberal ou extremely liberal. Só que estavam indo contra essa coisa woke, de feminismo. Contra o consórcio jornalístico e tal. E aí você olha pra isso e fala, são caras que divergem da gente. E os caras olharam para aquilo e falaram, essa turma aqui é do meu lado político, esses caras estão mentindo. Pois você vê. Então, assim... Então, a guerra existem meios, o legal da internet, e os caras estão tentando mudar isso, mas existem meios de você... A gente tem arma. É umas arminhas de... ainda os estilingue, mas tem os 300 de Esparta lá, você lembrar. Não, no final das contas... Uma das coisas que eu pensei nisso aí, eu não lembro. Um dos pontos interessantes disso que vocês estão falando é o seguinte, a guerra é psicológica num grau de profundidade que, por exemplo, a gente é contra as megacorporações. Nosso lado e os caras que deveriam, em tese, que são os comunistas, anti-meios de produção, contra os donos dos meios de produção, estão defendendo essa galera, cara. Não, e pior. Estão defendendo e nós estamos trabalhando para eles. Estão defendendo caras que não produzem um parafuso. É tudo informação. Google é informação. Exatamente. E ao mesmo tempo... Twitter é informação. O caso agora, não sei se pode falar também, que agora você falou do Terminação da Vida, acho que eu falei o nome antes e... Fala qualquer coisa. Mas o caso das americanas, não sei o quê. Sim. Cara, a gente sabe... a gente fala das lojas americanas. A gente fala que, cara, deixar na mão de um só é merda. A gente estimula a diversidade de empresários, né? Não a multiplicidade. O capitalismo, no fundo. Exatamente. A gente não é a favor de capitalismo selvagem, desse capitalismo falsamente liberal, ou liberal, profundamente liberal. Enfim. E teve um... A gente já teve um problema com essa nomenclatura liberal. Até porque fora é outro tipo. Porque tem a Revolução Industrial, que foi desumana, cara, que acabou gerando o marxismo de alguma forma. Exato. E... Aí deu uma equilibrada. Nos 40, 50. 50, assim. Agora... Em alguns lugares. Lógico. A gente está falando da América... que é o maior. Exato. Europa. Olha que curioso. E agora a gente voltou para uma selvageria... Sim, com a selvageria de outros... Quer dizer, por outros meios. Você vê, os Estados Unidos, depois da lei seca, que foi um período absurdo, as fábricas todas eram dentro dos Estados Unidos. Quando eles começaram a ganhar tanto dinheiro, começa essas reengenharias, a globalização. Vamos cortar. Aí abre fábrica na China. E aí é que vem essa coisa absurda, assassina, de você botar uma criança trabalhando 12 horas dentro de um armazém para fazer a bola da Nike. Mas é isso que você falou. Olha só que interessante. Só que a Nike faz a propaganda lá com o trans e os caras estão achando o máximo. Não, mas aí você falou tudo, porque na verdade meu pai tinha falado antes e você fez o link. Começou com criança trabalhando nas fábricas. E aí toda a revolução voltou para terminar com criança trabalhando nas fábricas. Só que com uma fachada... Só que na China... Só que na China, em Singapura. Mais honestos, né? Lá pelo menos... Não, aqui eu boto criança. Porra, tem que trabalhar esses vagabundinhos. Não tá produzindo nada. Estão aí em casa enchendo o saco. Agora não. Agora os caras têm aquela fachadinha, o woke. Exatamente. Né? Todo bonitinho. Só que por trás é podre. Né? É podre. Totalmente podre. Eles estão adorando. O ponto todo é que você vê que no meio disso tudo, existe ainda, tem o cara lá com a diferença ideológica aqui, tem a manipulação psicológica lá, tem essa tralha toda. Ao mesmo tempo que a verdade continua sendo acessível e que tem muita gente mentindo, ao mesmo tempo tem muita gente que está enganada, pelo menos no nosso ponto de vista, que está procurando a verdade também. Sim, e que às vezes se volta para os mesmos problemas que a gente está se voltando. Percebe os mesmos problemas, né? E olha que engraçado, a gente tá falando, o cara vai lá na Revolução Industrial, põe a criança para trabalhar e gera um monte de merda. Antes da Revolução Industrial, você tinha coisa mais ordenada, mas você ainda tinha abusos de poder, de reis, não sei o quê, você tinha o contrabalanço da igreja. E dentro da igreja tinha corrupção. O que acontece no fim das contas é que, ao mesmo tempo que o ser humano sempre tem
o amor pela verdade, ele sempre tem dentro dele aquela verdade que brilha tão claro ou mais claro que as verdades que você capta com os próprios sentidos. Né? Ao mesmo tempo que o ser humano tem isso, ele também tem um ímpeto destrutivo e ele também tem os pecados. Claro. E a coisa é que, quando você tem essa expansão tecnológica, o que você tem é expansão para os meios de ação do ser humano. Sim. E quando Para você o bem tem e para o mal. a potencialização disso, é claro que o sujeito que está interessado em expandir o império, né, ou enfim, o império, a sociedade aberta, o diabo que for, ele vai usar desses meios para tentar atingir. O negócio a gente tem que estar atento aos meios, né? E porque esses meios existem, a gente também pode usar e fazer alguma coisa que presta. Isso é. Né? O negócio Essa é a grande questão em relação, por exemplo, a algo super tangível, que é a questão da arma. Não é a arma que é o problema. O problema é quem está por trás dela. E aí entra o ponto, Mas a solução não está em deixar o meio mais livre ou menos livre, ter mais meios ou menos meios. O problema está em as pessoas serem mais virtuosas, porque daí se o meio for menos livre, eu falei vai no ser começo, virtuoso. dentro do cristianismo, você tem que ter amor ao próximo e a Deus. É isso aí. Sem isso não adianta, não tem sociedade justa nunca, não vai ter. Mas a questão dessa pressão, o cancelamento para mim é muito interessante, porque é uma forma de controle das palavras e o controle do que você vai falar sem a força. Quer dizer, sem a força, né? Nem bruta. da censura, nem do... Sim. o cara, puta, eu não quero ser cancelado. Mas é uma também. força psicológica. É uma força psicológica. Absurdamente psicológica. Total, porque assim, quantas pessoas, milhares, ouso dizer milhões, não trabalham nessas grandes empresas e estão lá e falam, vou fingir aqui, vou ficar na minha, porque... E aí, com medo do cancelamento, né? E tem que tocar a vida. E, cara, isso que você falou. Aí tem o dever de alimentar os filhos, mas também tem o dever de ser verdadeiro. E aí, como é que então, não tem... caso a caso, ocasião a ocasião. Sim, mas assim, realmente eles têm o grande lance dessas novas armas, porque antigamente assim, quem tinha a arma na mão, ou quem tinha agora não, a própria população alimenta isso. Mas tem muita gente que aplaude. Tem que cancelar o cara. É admirável o mundo novo. Isso é uma A gente está vendo isso. Olha que bonito, que coisa legal. Quando o mal é mais mal, quando o escuro é mais escuro, toda pequena luz ela brilha muito mais forte. Então, esse sujeito que ele está sofrendo essa repressão, o esforço dele se segurar ali e muitas vezes, às vezes dói mais no cara ele ter que segurar de falar um negócio para sustentar a família dele do que ele levar uma chibatada, né? Esse esforço acaba sendo muito mais nobre e aquele amor que ele entrega para a família dele brilha mais. O redime de uma forma muito mais luminosa, é verdade. Muito bem, seu Lucas. Gostei muito. E assim, o mundo Você acha que eu gosto do que eu estou fazendo aqui? Eu e ele aqui estamos aqui por quê? Exatamente. Brilhando nessa escuridão. Brilhando. Estamos brilhando. É isso aí. Mas a questão muito interessante disso mesmo, porque realmente... Todos esses pequenos sacrifícios, né? O mundo é feito de muitas pessoas que fazem pequenos sacrifícios e de 2 ou 3 que são os mártires ali. Que é tipo uns Jordan Peterson da vida, que jogam tudo e falam, não vou fazer. Olavo. O Olavo. E aí esses caras, apesar de eu discordar de algumas coisas de Jordan Peterson ultimamente, mas... E até do Olavo. Quem mas sou são eu? pessoas que enfrentam... decidiram que assim, apesar de eu perder, de ser cancelado, eu vou enfrentar isso aí. E iluminaram um monte de gente, de certa forma. Quantas pessoas não saíram mais fortificadas, falando assim, então eu não tô louco de achar que eu chamar ele de ela, entendeu? A força da personalidade, além do isso que eu conteúdo, ia falar. do conhecimento desses caras, há uma força da Mas ele não personalidade. sabia que ele acabou se dando bem financeiramente e tal, mas... Quem você disse? O Jordan Peterson, por exemplo. Sim. O próprio Olavo ganhou alguma grana no final da vida. Mas não era o propósito. O propósito não era esse. Primeiro não era o propósito. O segundo Temos uma galera que agora o propósito é esse. O cara tem que ter Inclusive o munição. Pix está aqui embaixo. Precisa ter munição. Né? O Jordan Peterson, o Olavo, eles passaram muito tempo absorvendo antes de como é que se começar. diz?
fazendo como é onde guarda as armas, né? Armazenado. O arsenal. E mesmo o Jordan Peterson, ele cometeu erro. Quando ele foi debater lá com o Zizek, Sim. ele não estava preparado para aquela discussão, cara. Por isso que os atrevidos aí, que me desculpem, mas se recolha, né? Estuda, Mas aí vai falar assim. Vocês sabem o que eu vou falar agora. E nós aqui falando um monte de coisa. Mas eu não tenho bala. Eu não tenho bala arsenal. pra falar. Vamos lá. Não, Eu só fiz uma bagunça na Romênia e vim parar. A proposta disso aqui sempre foi um bate-papo. A gente não tá querendo salvar o mundo. Se você tá, desculpa, cara. Você tá no lugar errado. Não, eu sempre quis. Não, tornar o mundo melhor é tudo que eu não quero. Exatamente. Deixa Não, eu quero salvar o mundo. Não, eu quero salvar almas. É o seguinte, eu sempre falo, eu sou um generalista, falo um pouco de bobagem sobre tudo. Sobre tudo. A gente sabe os 3 primeiros minutos de qualquer assunto. Exatamente, nós somos brasileiros. Brasileiro. Aqui é uma... É isso aí. Alguém até comentou um negócio legal. Exatamente. Pô, eu gostei disso, porque vocês vão buscando. Ninguém tá interessado em passar botando o ponto final. erudição aqui. Não, a gente tá passando nossa Tanto é que a gente tirou os livros, nossa a gente visão- não lia mesmo, né? Tá enganando quem? fica Passar a nossa visão de mundo, cara. Nossa visão de mundo da forma honesta, né? É isso. É muito mais, sinceramente, muito melhor isso do que esses falsos profetas aí que ficam cagando regra, dizendo que Vai salvar a sua vida, topete não sei do o quê. taxi driver é de direita, você precisa... Exatamente. Na próximo programa, então, cada um vem com uma gravata borboleta de uma cor, a gente vem bem vestido. Bem vestido nós e só cagando fala- regra. Nós só falamos isso, com um tom de autoridade, com alguns palavrões no meio para emular o Olavo. Sim, fumando. Isso, e aí vou ler algum comentário e xingar a audiência. Boa. Então feito. E essa vai ser a nossa guerra É pela audiência. Exatamente, a guerra pela sua E consciência. no final, alguém vai tirar roupa. Vai ter um striptease. E nós vamos ser banidos, e aí vai todo mundo parar de reclamar A do verdade é que eu tenho saudade das velhas guerras, Carlão. Lembra a gente lá em Hanoi, Pô, Vietnã? Caramba, que Foi difícil. saudade daqui. Cercado de Vietcongs. Poxa vida, uma banana de dinamite só Uma contra 12 mil vietnamitas. assim como os mercenários. Os mercenários sempre entraram. Mas nós não falamos do filme. Falou no começo. Os eu falei, mercenários. Ele falou que vai relançar, que o filme é de agora. Eu lembro do Mercenários das Galáxias, que era de 1982. Foi o último Fazer um Mercenários minicast que eu do vi. Mercenário, já senta, põe a cadeira ali, a gente já vai numa toada só. Vamos falar de Mercenários? Mercenários. Filmes dos grandes atores. A gente fez um FBC de fitas, guerra? bolachas e catatal de guerra. Fizemos. Muito legal. E realmente os filmes de guerra retratam as guerras mais... como é que se diz? Convencionais. Convencionais. Difícil, acho que a gente não falou de nenhum. Não, mas você sabe que tem tem os jogos de guerra. É isso que eu ia falar. Então vai, cada um indica um filme aí pra acabar, um filme de guerra. Ó, Um filme de guerra? Qual foi o filme que eu vi agora? Tá no Netflix, não, é uma série, minissérie. Chama Guerra do Pacífico ou Só Pacífico. Muito bom. Para quem quer entender Fala um sobre o quê? pouquinho sobre a Guerra do Pacífico. olha, Teve guerra no Pacífico? caramba. Então, mas muita gente... É verdade. Muita gente acha que a Segunda Guerra Mundial só aconteceu na Europa, né? E Não, que, cara, sim, eventualmente, lá teve uma briguinha com o Japão. Não, a barra foi pesadíssima ali. Não é... Você. Eu posso indicar mais de um? Senta o rei. Diga dois. Um recente, que é aquele Se Há Novidade no Front. Tá na Netflix. É na Netflix. Puta filme. Caraca. E ao lado é realmente bem sombrio. E o outro é aquele do menino lá que vai ser enfermeiro até o último homem. Esse que eu ia indicar. Desculpa. Indica outra. Quer que eu fale outra? Fala outro. Até o último homem, esse é o que eu preciso ver, eu você sempre não viu esqueço ainda. o título. Até o Último Homem é sensacional, filmaço. Indicar esses dois só. Mas, enfim. Aliás, a Karen que me indicou, ela que me fez ver. Foi muito bom. E eu fui meio de má vontade. Eu não gosto de filme muito. Eu gosto de Mas guerra. filmaço. Eu adoro filme de guerra. Não, eu gosto de filme de guerra, mas eu sabia que Mel Gibson é sempre sangue, assim, no nível estratosférico. Esse é bem Mel Gibson. sanguinolento. Não, é bem sanguinolento. Bem sanguinolento. Mas é um filmaço. E
E a Primeira Guerra Mundial, eu queria um filme de Primeira Guerra. Mas tem não lembro. 1917. É um bom ou filme. 14? 1917. Mas ela começou... Bom filme, é um bom filme. Não é não, mas é um bom filme, um bom filme. Não é. Porque a Primeira Guerra, a gente sempre fala da Revolução Francesa, né? Que a Revolução Francesa gerou toda essa coisa... Porcariada. Essas coisas. Até a Escola de Frankfurt, não sei o quê. Começa um pouco antes. Mas, sim, mas... Iluminismo. A Primeira Guerra foi um trauma tão grande na humanidade, assim, que a gente não tem noção. A gente estava falando de guerra, welfare mais moderna, né? Mas o mundo, quem quiser, eu não sei se não está vendendo, mas o Guten Go, que o Morgan fala muito bem, eu aprendi muito sobre a Primeira Guerra, que assim, o mundo em 3 anos... um bom para ver isso é aquele o Downton Abbey. Você vê bem o mundo pré-Primeira Guerra, pós... Então, assim, em um dia de 1914, você falava em imperadores, reis e coisas assim, como era uma naturalidade absurda. Era vida. Em 2016, você já não já acabou. 1916. Oh, caraca. 1916, você já acabou, já não existia mais, o mundo era completamente diferente. O pessoal acha que a modernidade chegou nos porque anos 60. A gente estuda muito a Segunda Guerra, sim. mas a Primeira Guerra passava... Cara, a violência da Primeira Guerra... O nível de massacre. Nunca a humanidade tinha visto algo daquele tamanho, daquele nível. Então foi muito traumático e a molecadinha ia pra guerra, assim. Aliás, tem aquele documentário em inglês do cara do Senhor dos Anéis. Peter Jackson fez um documentário que não lembro o nome. Depois a gente bota se é a novidade no front, fala disso também. Que é um documentário com as imagens colorizadas e restauradas. Maravilhoso documentário com os velhinhos da Primeira Guerra. E os caras falavam assim, não, vamos lá. Tirar uma onda, a molecadinha de 17 anos. Chega lá, você 14 tá vendo anos, o cara traçalhado. O cara mentia a idade. Vamos lá, tá meio chato aqui. A Europa tava entediado. muito tranquila. O cara achou que era um passeiozinho. Explorar. É que nem esses débilzinhos que ficam falando em guerra civil. Não, então precisa ter uma guerra civil. O cara no ar-condicionado. Não tá preparado, Precisa ter uma guerra civil, bota lá no Twitter. Pra realidade. O trauma que é um o cara precisa fazer uma hora extra, ele já começa a chorar. Meu Deus. Tu não sabe nada que é uma guerra civil. A tragédia que é uma guerra, é isso aí. Posso indicar um livro? Pode. Já que eu falei da Guerra do Pacífico. É um livro sobre a rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial. Aliás, é o nome do livro. A rendição japonesa, a história da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial. É tão impressionante, como a gente não sabe o que foi aquilo. A gente acha que enfiaram as 2 bombas atômicas lá, beleza, acabou, a gente se rende. Nada, o inferno. E, inclusive, a guerra de informações internas dentro do Japão, que teve uma espécie de golpe de Estado lá para não aceitar os termos de rendição dos aliados. Cara, é um thriller, é impressionante. Foi o melhor livro que eu li esse ano. Também. Começou agora. Legal. E você? Muito bom. Vamos lá, eu não vejo muito filme de guerra. Anime, manda um anime. Você só vê anime de guerra? Anime de guerra não tem. Também não. Jovem. Braveheart, Coração Valente. Coração Valente é bom. É um filme de guerra legal pra caramba. Legal, é bom mesmo. E mostra a força do indivíduo e tal. Sim. Bom. Legal, William Wallace. Isso aí. É cheio de falsificação histórica o filme, inclusive, mas não nos essenciais. É a magia do cinema. É isso aí. Inclusive, filmes são meios de guerra psicológica. Reflitão. Hollywood é uma das maiores armas. O imaginário. Especialmente de alguns anos para... Não, sempre foi. Sempre foi. Até para pro lado bom. Pro lado bom, Não, mas as primeiras trupes de teatro surgem para mandar o evangelho.
Então eles começavam a encenar o Gênesis, começavam a encenar... Não existia, né? Trupes de teatro medievais, né? Não, o padre, olha São José de Anchieta. Olha a importância, né? São José de Anchieta. Tem 2 livros que a gente consegue pegar deles. O primeiro é aquelas cartas que ele escreveu para contar o que estava acontecendo pro pessoal em Portugal, né? Que é o Notícias do Brasil. Sim, né? E tem um outro, que chama só Teatro, por São José de Anchieta, que são várias peças que ele escreveu sobre coisas evangélicas para ensinar para os índios. Olha só. Porque sabia da força que é a ensinação. Cara, e a própria pintura, na Idade Média, na Renascença, era para contar a história. Sim, sim. Tanto é que eu estava pensando nisso, cara. A reflexão minha dessa semana foi justamente isso. Eu pensei, pô, esse The Chosen, que é um filme, assim... Tem alguns clichês, assim, estéticos, eu nem digo, mas... De interpretação também. De interpretação e tal, mas é muito legal, muito... The Chosen é sensacional. Bom, eu acho que é uma das melhores formas que já contaram o Evangelho desde disparado. É uma espécie de pintura dos nossos tempos. Né? Uma pintura de catedral. Forma... Porque você está falando do Evangelho, um negócio que daqui a 50 anos alguém vai lembrar, pô, tinha um filmezinho ali. Então, assim, sempre lembrar também que a guerra cultural é importante. A guerra do imaginário, né? A guerra do imaginário, C.S. Lewis. Eu já estou bocejando. Não, isso já a guerra do imaginário começa a me dar... fala em informação do imaginário. Não, que abraço, Melco é legal. Não, mas o problema é eleger as figuras que elegem, né? São geniais, mas não são só eles. Existem muitos outros. É isso aí. É isso aí. Encerramos então aí o nosso podcast. Sigam-nos nos outros lugares em que vocês não nos seguem. E sigam-nos nesse daqui também. Vamos lá pro Rumble, vamos lá no Odyssey, no Twitter, no Instagram. Em todo lugar a gente tá. Em alguns lugares mais ativos do que nos outros. Não, ainda não. Ainda não entramos no clube. Ainda não. Mas siga também o @Felipe Trielli, onde o @Felipe Trielli está. Tá no Twitter, Instagram. Twitter, Instagram e YouTube. Luigi Marnoto. Que é o Luigi Marnoto. Que eu sou muito ativo nas redes. É isso pra caramba, o dia inteiro postando. Deixou um bacalhau queimar outro dia porque tava tweetando. É um terror. E @CFreitasR. CFreitasR. Eu tô espantado com essa aranca bambu. Ela cresceu 2 metros em uma semana. Eu tô espantado com o fantasminha camarada que não para de piscar essa luz. Vocês não vêem uma luz piscando, mas a areca bambu. Toda semana tem alguma coisinha assim, um negócio assim. Dando pau. Então, semana passada foram todas as coisas. Não, teve uma semana da câmera, uma do som e agora da luz. Olha. Não, a semana passada não foi do som. Foi do operador de som que não estava em condições, estava meio chumbado. Operar em... Tomou um pifão aí, acabou. Isso aí, @Luz Conorato também nos lugares. Luz Conorato. Eu tô aqui. Claro. Grande abraço. Até mais. Aí vai tirar. Vai subindo lá.